Você já parou para pensar o quanto o perfeccionismo pode estar potencializando a tua procrastinação? Pois é, eu sou a Joyce Santos, sou psicóloga. Seja bem-vindo para mais uma dose de autocuidado e esse é o nosso tema de hoje. Vamos lá. Olha, para mim é muito fácil falar sobre o perfeccionismo. Por que, Joyce? Você lê muito sobre isso? Também, mas é que eu tenho posse para falar sobre esse tema. Tem muita propriedade para falar sobre esse tema. O perfeccionismo também sempre esteve muito presente por aqui. Eu acho, inclusive, que muitas coisas que às vezes eu não tirei do papel ou que eu demorei para tirar, e YouTube é uma delas, por conta do meu perfeccionismo em esperar ali a hora perfeita para as coisas acontecerem. Claro que depois de uma boa dose de autoconhecimento, de terapia, eu fui entendendo, o quanto isso é presente. E hoje eu procuro ir me monitorando para que não seja algo que me trave tanto frente aos meus objetivos. E é muito nítido perceber o quanto o perfeccionismo acaba travando as pessoas frente ao que elas desejam para a tua vida. O perfeccionismo, ele é até mesmo uma característica de pessoas com baixa autoestima. Por quê? Porque elas sempre se exigem muito, se cobram muito, para que tudo que elas façam aconteçam da forma mais perfeita possível. Aí elas cobram isso de si, cobram do outro e do mundo à sua volta, sempre fortalecendo a crença de que ela não é boa o suficiente, até porque o seu nível de exigência é muito difícil de ser alcançado, porque o perfeito não existe, né, minha gente? E aí fica cada vez mais difícil de ir alcançando aí as suas metas e os seus objetivos. E o que acontece? Em muitos momentos, quando nós colocamos aí objetivos, sejam a médio ou longo prazo, é importante nós irmos definindo quais são esses objetivos e quais os passos que eu vou precisar caminhar para chegar até eles. Isso entra um planejamento, definir as estratégias, pensar qual a melhor forma para chegar até o topo, até o objetivo que foi estabelecido. Agora você imagina para o perfeccionista ir destrinchando tudo isso e esmiuçando tudo isso, sendo que para ele cada passo tem que ser milimetricamente calculado. Ai, que luta! Então, considerando que dentro aí dos objetivos que a gente vai colocando, exige esse passo a passo, exige essa cautela e esse planejamento aí das estratégias que vão ser utilizadas, para o perfeccionista até olhar dessa forma é muito difícil, né? Além de olhar de uma maneira, às vezes, generalizada, no sentido de que eu preciso para ontem chegar nesse resultado que eu quero, a hora que ele vai destrinchando tudo, ele se cobra pontinho por pontinho ali do que foi estabelecido. E quando a gente coloca esse planejamento, é importante a gente pensar que nem tudo que nós vamos planejar vai acontecer de fato como a gente deseja. E isso exige muita flexibilidade para entender que nem tudo vai ser como eu gostaria, que nem sempre eu vou estar 100% para colocar aquilo que eu desejo em ação, e aí que o bicho pega para o perfeccionista. O problema é que quando alguns passinhos já não se encaminham como o perfeccionista quer, para ele já foi tudo água abaixo. É sinal de que realmente não tem condições aí de continuar caminhando para alcançar aquilo que foi proposto. E aí o perfeccionista, muitas vezes, ele vai preferir nem tentar dar o primeiro passo frente àquilo que ele deseja, porque assim, é muito mais fácil lidar com a frustração de que, olha, não deu certo porque eu nem tive tempo de tentar, estava muito ocupado, do que lidar com a situação de que, olha, eu dei alguns passos, não saiu como eu gostaria, mas eu tô continuando aqui, tô tentando, né, pra chegar àquilo que eu tanto desejo. Olhar para essa segunda opção, para quem se cobra tanto, é muito difícil, né, exige tirar todas as suas armaduras aí de perceber que eu sou alguém que erra, que falha, mas que tá tentando. Então, enxergar dessa forma faz com que a procrastinação esteja sempre em ação, que aí eu vou deixando tudo para a última hora,
Eu vou esperando a hora perfeita para dar o primeiro passo, que eu acho que nada tá bom. Vamos pensar que eu quero começar aqui com o canal do YouTube, mas eu não tenho o melhor celular, a melhor câmera, o melhor microfone, o melhor cenário. Eu acho que eu ainda não estudei o suficiente. Eu não tenho tanto de inscritos necessários para começar, sendo que para ter inscritos eu preciso começar. Eu vou colocando assim vários obstáculos dentro desse caminho, sendo que eu poderia começar com as coisas que eu tenho. Sendo que para ir construindo esse caminho eu preciso ir dando pequenos passos. E isso para o perfeccionista é muito difícil de se enxergar. É algo que até, nossa, sufocante, assim, né? Parece que realmente não vai dar certo. E aí a dificuldade é que realmente não dá certo. Não dá certo porque a sua exigência é muito grande, não sai de acordo com a expectativa que foi colocada ali. E aí, como não saiu de acordo com a sua expectativa, a gente vai lá e dá uma regadinha na crença de que eu não sou bom o suficiente. E aí vai se repetindo todo o ciclo da procrastinação. Bom, então se você se identificou com isso, algumas coisas mais práticas para a gente ir pensando. Primeiro, nós precisamos nos lembrar que nós somos seres humanos. Seres humanos falham, erram, cometem alguns deslizes, nem sempre vai conseguir acertar em tudo que ele está disposto a fazer e tá tudo bem. O importante é que a gente pode tentar mais uma vez. Então, quando a gente se olha dessa maneira, nós nos acolhemos mais, nos respeitamos mais, respeitamos o nosso tempo, aumentamos a nossa flexibilidade, estamos sempre dispostos a enfrentar o novo, a dar um novo passo. E é por isso que é importante a gente ir se arriscando, ir se testando, não olhar apenas o resultado final das coisas, mas todo o processo que te faz caminhar por ele. E quando o perfeccionismo ele tá muito em ascensão, tá numa intensidade muito grande, eu tenho dificuldade em olhar para esse caminho, eu tenho dificuldade em olhar os detalhes à minha volta e apreciar as pequenas coisas do meu dia a dia, porque o meu foco tá só no resultado e eu nunca olho para a caminhada que pode estar me levando até ele. Às vezes, o objetivo final vai até se moldando, mudando mesmo, né? Ao longo do caminho, porque eu vou vendo que os meus gostos estão mudando, as minhas preferências, aquilo que eu mereço, o que eu desejo para mim já não é mais igual ao que eu estava desejando no dia de ontem e tá tudo bem. E às vezes o perfeccionismo faz com que a gente nem se permita isso, a mudar um pouquinho a rota, até mesmo mudar o destino final que nós nos propomos lá no começo dessa trajetória. Então para olhar um pouquinho para você, o quanto você vem se cobrando, se questionando, duvidando da tua própria capacidade e lembrando que nós podemos tentar, independente dos acertos e dos erros. Quando os erros existirem, que eles possam nos moldar, nos preparar para novas possibilidades para não errar de novo. E quando o acerto acontecer, que nós saibamos valorizar cada passo que foi dado até ele. Eu espero que isso possa te ajudar de certa forma, fazer sentido para você. Vou ficando por aqui já te esperando para nossa próxima dose de autocuidado. Um beijo e até lá!